Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Na sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, pois dentro em pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 2 nos apresenta um panorama de revolta e resistência por parte das nações e governantes contra o governo de Deus e de seu ungido, o Messias. Em um primeiro momento, o texto pode parecer sombrio, com imagens de rebelião e confronto. No entanto, à medida que lemos com atenção, percebemos que o Salmo revela muito mais do que uma simples disputa de poder entre os homens e Deus. Ele nos leva a refletir sobre a natureza do relacionamento entre Deus, a humanidade e a soberania divina. A questão inicial, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, ecoa em nossa realidade atual. O ser humano, ao longo da história, tem a tendência de se rebelar contra aquilo que não compreende plenamente. E o governo de Deus é uma dessas realidades. As coisas vãs que os povos imaginam se referem a tentativas de viver de forma independente de Deus, como se a autonomia e o poder humanos fossem suficientes para lidar com as questões profundas da vida. A busca por soluções materiais, poder político e autossuficiência tornam-se uma falsa ilusão de controle. Entretanto, o Salmo nos ensina que Deus não é intimidado pela rebelião humana. Pelo contrário, ele ri das tentativas dos reis e governantes de se afastarem de seu governo. O riso de Deus não é de escárnio, mas de uma autoridade imbatível. Ele vê o fim desde o início e sabe que seus planos não podem ser frustrados. As tentativas humanas de se desvencilhar de Deus são como vasos de barro sendo quebrados por uma vara de ferro, frágeis, temporárias e incapazes de resistir à força do poder divino. O ponto central deste salmo é a proclamação de que Deus estabeleceu seu rei em Sião, seu filho. Este é um anúncio messiânico claro, que aponta para Jesus Cristo. Ele é o ungido, o Rei dos Reis, a quem foi dada autoridade sobre todas as nações e a quem pertencem os confins da terra. A imagem de Cristo como rei não é apenas simbólica, ela revela o destino final da humanidade. Submeter-se ao governo divino ou enfrentar as consequências de... Para nós, essa mensagem é uma chamada à reflexão sobre nossa própria postura em relação ao governo de Deus. Estamos tentando romper os laços e sacudir as algemas que acreditamos que a fé impõe sobre nós, ou estamos prontos para aceitar que é no governo de Deus que encontramos verdadeira liberdade? Esse salmo nos lembra que qualquer tentativa de viver à parte de Deus resulta em vazio e frustração. No entanto, aqueles que se refugiam nele são bem-aventurados, ou seja, encontram verdadeira paz, alegria e segurança. A sabedoria é oferecida aos governantes e reis. Sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Isso não se aplica apenas aos governantes literais, mas a todos nós que em algum nível temos responsabilidades e escolhas a fazer. Servir ao Senhor com temor e alegria significa reconhecer sua majestade e santidade, ao mesmo tempo em que nos deleitamos em seu amor e misericórdia. O convite final é um dos mais significativos. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho. Isso sugere uma atitude de reverência, submissão e amor ao Messias, Jesus Cristo. Beijar o filho é um ato simbólico de respeito e devoção. Ao fazermos isso, evitamos o caminho da destruição e encontramos vida plena em Deus. O Salmo 2 traz uma mensagem poderosa de confiança, esperança e ação. Em um mundo que constantemente desafia a soberania de Deus, esse salmo nos lembra que a vitória já está garantida para aqueles que confiam no Senhor e em seu Filho. A motivação que tiramos desse texto é a de que, mesmo que as circunstâncias pareçam desafiadoras e o caos esteja ao nosso redor, Deus permanece no controle absoluto de todas as coisas. Às vezes, parece que as nações, os governantes e até mesmo as forças invisíveis do mundo conspiram para nos oprimir,
quebrando nossa paz e nos levando a acreditar que estamos sozinhos. No entanto, o Salmo nos garante que além disso, o Salmo nos motiva a cultivar uma relação íntima e amorosa com o Filho. Beijar o Filho, como sugerido no final do Salmo, é um convite a desenvolver um relacionamento de devoção, amor e obediência com Jesus. Esse ato de entrega nos garante proteção contra a destruição e nos coloca no caminho da bênção. Aqueles que escolhem buscar refúgio em Deus são chamados de bem-aventurados, o que significa que, independentemente das circunstâncias externas, eles encontrarão alegria, paz e segurança interior. Que possamos nos lembrar desta verdade. Nossa força não está em nós mesmos, nem nas alianças terrenas, mas no poder do Rei que foi estabelecido em Sião. Que a confiança em Deus seja nossa maior fonte de motivação, nos impulsionando a viver com propósito, coragem e alegria, sabendo que estamos protegidos por um amor que governa os céus e a terra.